quanto mais livre de forma exacerbada a sociedade é, mais grupinho chato e barulhento vai ficar atormentando a vida de todo mundo. Então, todo mundo deve ter liberdade total para fazer o que quiser? Vamos pensar um pouco sobre isso. Você já percebeu que nos dias de hoje, onde a gente é livre para poder falar o que quiser, levantar a bandeira LGBT que quiser, as pessoas estão se tornando cada vez mais caladas? Por quê? Hoje em dia, se a pessoa quiser se chamar de boy seta, ficar falando que tem gênero fluido, gênero sei lá o quê, que não é cis, enfim, falar o que quiser, ela pode. Se ela quiser ficar sendo a favor do aborto, ela pode. Se a pessoa quiser ficar falando que usar droga é legal, ela pode também. Mas tem um problema. Quanto mais livre a nossa sociedade está se tornando, mais calado e mais presas as pessoas estão se tornando também. Porque mesmo que a liberdade de fala seja igual para todo mundo, alguns grupos vão ser mais barulhentos que os outros. E geralmente os grupos mais barulhentos são aqueles mais desocupados, são os que têm menos do que fazer da vida. Por exemplo, você vê um monte de cara esquerdista militando aí para um monte de bosta. Ou você vê um monte de gado do Bolsonaro militando para um monte de bosta também. Porque a pessoa não entende que ser de direita não tem nada a ver com lamber as bolas do Bolsonaro. E sabendo disso, quanto mais liberdade irrestrita você dá para um povo burro, mais reprimida as pessoas de bem e as pessoas de valores vão se tornar. Por quê? Porque qualquer pessoa de valor hoje em dia, qualquer pessoa que preza pelos valores da família, sabe? Preza pela racionalidade, preza pela não relativização das coisas e da moralidade. Quando essas pessoas falam qualquer coisa, elas são atacadas automaticamente por esses grupos barulhentos. Então hoje em dia você não pode falar que funk é uma bosta, você não pode falar que Lula e Bolsonaro são dois bosta, você não pode falar que um homem querer ficar se relacionando por outro homem por escolha 100% dele é estranho, é bizarro. Você não pode nem sequer falar que é de direita hoje em dia, que as pessoas já olham mal pra você. Ou seja, na minha opinião, não tem que sair dando liberdade pra qualquer pessoa, porque sempre vai ter um grupinho bosta barulhento que vai ficar perseguindo as pessoas mais tranquilas. É simples assim. E aí, falando que a liberdade não é para todo mundo, vamos lá, eu vou falar mais sobre isso. A liberdade total não existe, nunca existiu e nunca vai existir, em primeiro lugar. A sociedade sempre teve regras, mesmo nos momentos mais liberais da história. A ideia de que hoje em dia a gente é mais livre, eu acho que é uma ilusão, porque, nossa, tem vários algoritmos do TikTok, do Instagram, manipulando o que você pensa. Não só isso, mas é o que eu falei. Quanto mais livre de forma exacerbada a sociedade é, mais grupinho chato e barulhento vai ficar atormentando a vida de todo mundo. Então, você dando essa liberdade de expressão para todo mundo, você vai acabar se reprimindo, porque você não vai poder falar o que você pensa. Já vai vir 5 militantes falar bosta de você. Segundo ponto, a liberdade ela deve ser dada para quem merece, para quem tem responsabilidade. A liberdade deve ser conquistada. E eu sou a favor de que todo mundo seja livre, tenha liberdade para conseguir perseguir essa liberdade de fato. É isso que eu acredito. A liberdade não é para ser um privilégio automático que todo mundo já nasce tendo, não é para ser assim. Porque quanto mais liberdade você tem, mais chance de fazer bosta com a liberdade dos outros você tem também. Então, a pessoa livre, a pessoa realmente livre, ela tem que ser uma pessoa muito responsável e muito capacitada. Quem não tem maturidade para entender as consequências dos seus atos não deve ter liberdade total. Isso é um fato. Da mesma forma que não pode sair dando arma na mão de todo mundo. Eu acredito que toda pessoa de bem deveria sim ter uma arma de fogo para poder se defender, defender sua família. Mas nem todo mundo tem a maturidade e a responsabilidade de ter uma arma de fogo. Isso é um fato também. Principalmente aqui no Brasil. Terceiro ponto. Hoje em dia, nossa sociedade é moldada por essas minorias barulhentas. Vamos lá. Eu vou ler aqui direitinho porque esse ponto é mais detalhado. Pequenos grupos organizados impõem suas vontades porque a maioria silenciosa tem medo de ser cancelada. Olha que bosta. Hoje em dia a gente tem que ter medo de cancelamento bobo. A liberdade de expressão prática já foi perdida. Falar certas coisas pode custar seu emprego, sua reputação e até sua segurança. Muitas dessas minorias barulhentas são formadas por pessoas que não têm nada melhor para fazer, e é verdade. Pessoas ocupadas que realmente produzem algo na vida não têm tempo para ficar militando e fazendo barulho o dia inteiro. Liberdade deveria existir para equilibrar as coisas e trazer justiça, não ficar dando poder para pessoas desocupadas que só querem causar confusão. Simples assim. Quarto ponto, por que as pessoas não devem ter liberdade total? Porque gente burra é manipulada facilmente. E no Brasil, a maioria das pessoas são muito burras. A maioria das pessoas não pensa por conta própria, só repetem o que elas escutam. Quem domina as narrativas não precisa censurar diretamente, basta criar pressão social para silenciar opiniões contrárias. E quem que controla a mídia brasileira? A Globo, nossa, que surpresa, uou, a esquerda controla a mídia brasileira, meu Deus, ninguém sabia disso. Essa liberdade aí dada de qualquer jeito
ela só serve para ficar manipulando os outros, até porque a pessoa que é manipulada, ela às vezes nem percebe que está sendo manipulada. E voltando ao que eu tinha falado, vamos para o quinto ponto. Quanto mais livre a sociedade, mais acorrentadas as pessoas ficam. Quando todo mundo tem liberdade absoluta, os mais barulhentos dominam o debate. Os meios de comunicação são tomados por gente desocupada e militante, enquanto quem tem valores e trabalha de verdade fica sem voz. No final, essa liberdade só faz com que as pessoas de bem fiquem com medo de falar qualquer coisa, porque sabem que vão ser atacadas, e a consequência disso, quem deveria liderar e ter influência de verdade, acaba sendo calado e os vagabundos tomam conta. E claro, hoje em dia, com a ajuda da internet, tudo é inflamado. O óbvio virou crime agora de ser dito. Dizer que homem tem que gostar de mulher, hoje em dia é uma coisa polêmica. Uma coisa que era para ser natural, uma coisa que era para ser óbvia, virou polêmica hoje em dia. Falar que homem deve buscar ter filhos e construir uma família também é polêmico hoje em dia. As pessoas acham bizarro isso. A sociedade se perdeu tanto que valores básicos que sempre foram a base de qualquer civilização forte, agora são vistos como errados. E claro, quem defende o óbvio é atacado, enquanto quem distorce a realidade tem liberdade total para espalhar qualquer absurdo. O vídeo é basicamente esse, fiquem à vontade de falar aí nos comentários. Tchau!